Então, bom dia, boa noite, as boas-vindas em nome da casa a todos e todas que escolheram estar conosco em mais esta reunião. Hoje o tema é Savitri, então mais uma vez vamos nos colocar diante de Savitri, um desafio, mas mais do que um desafio, uma alegria. Antes, porém, de começarmos, me pareceu apropriado fazer uma menção ao momento, à semana que terminou. Nós vivemos no mundo, no Brasil, momentos em que determinadas questões se fazem mais visíveis, mais agudas, mais prementes, como se colocassem, como que forçando a sua visão à nossa consciência. Então, assim é que no Brasil estamos ainda todos sob o impacto do assassinato brutal de um homem negro na quinta-feira em Porto Alegre. Não vamos adentrar as questões múltiplas e complexas que envolvem esse ocorrido, mas me pareceu oportuno trazer a vocês o texto Oração Meditação que foi justamente compartilhado nesta semana que passou. Ele naturalmente não focaliza diretamente as questões que o ocorrido suscita, mas nos traz questões que mais e mais vão estar presentes, exigindo de nós uma visão, um posicionamento e mesmo uma compreensão. Então, como disse, é uma passagem de preces e meditações da Mãe. Como é, então, que dentre aqueles que dizem ser teus adoradores, existem alguns que te olham, com maiúscula, como um cruel torturador, como um juiz inexorável que observa, enquanto os homens sofrem tormentos tolerados por ti, se não criados por tua vontade? Não. Percebo agora que estes sofrimentos vêm da própria deficiência da matéria que, em sua desordem e rudeza, é imperfeita para manifestar-te. E tu és o primeiro a sofrer e a lamentar isso. Tu és o primeiro a trabalhar e pelejar em teu desejo ardente de transformar desordem em ordem, sofrimento em felicidade, discórdia em harmonia. Eu releio. Como é, então, que dentre aqueles que dizem ser teus adoradores, existem alguns que te olham como um cruel torturador, como um juiz inexorável que observa, enquanto os homens sofrem tormentos tolerados por ti, se não criados por tua vontade? Não. Percebo agora que estes sofrimentos vêm da própria deficiência da matéria, que em sua desordem e rudeza é imperfeita para manifestar-te. E tu és o primeiro a sofrer e a lamentar isso. Tu és o primeiro a trabalhar e pelejar em teu desejo ardente de transformar desordem em ordem, sofrimento em felicidade, discórdia em harmonia. Savitri, então,
como é do conhecimento de todos, Savitri é um poema, é poesia, é um grande poema. Mas não é poesia que nos convide ao escapismo, a adentrarmos regiões etéreas, sutis, e com isso nos afastarmos da realidade. Muitíssimo ao contrário, é um convite a olharmos a realidade de uma forma mais presente, mais plena, mais total, porque a realidade inteira nos é descortinada pelos panoramas imensos deste poema. Só que ele nos traz a realidade subjacente, talvez a realidade com maiúscula, subjacente à realidade com minúscula, que é o nosso campo de experiência, de consciência. E ele nos oferece essa visão da realidade sob o aspecto preponderante da beleza e da grandeza. Então ele a todo momento nos coloca diante da beleza, da grandeza desta realidade que é a origem de tudo e que está por detrás de tudo e permeia tudo e que é o destino, a meta de toda a realização. Nós chamamos a esta reunião o Arco das Auroras 2, porque nós tivemos uma primeira abordagem em que a intenção foi dar uma visão do conjunto da obra, uma visão mais esquemática. Primeiro, trazendo o fundamento, ou seja, a história que originou o poema e que transforma essa história e que como que se apodera da história e dos seus significados simbólicos para transformá-la num grande símbolo de todo o imenso drama da manifestação universal. A minha intenção hoje é dar para vocês uma visão ainda inteiramente esquemática, mas da estrutura da obra. Então nós vamos passar rapidamente pelos livros, porque é um poema que se compõe de livros. Então nós vamos fazer uma passagem pelos livros e ouviremos depois uma seleção de passagens do poema com música. E se colocou para mim como necessário ainda desdobrar isso. Então teremos ainda um terceiro encontro, que será o Arco das Auroras 3, onde vamos detalhar um pouco mais esse esquema aí, trazendo um pouco a visão dos cantos que compõem os livros. E ouvir então mais algumas seleções de música e poesia. Então, o Arco das Auroras, como mencionamos no início, o poema descreve um arco imenso, prodigioso, entre a primeira aurora, o primeiro despontar da consciência, depois do mergulho da todo-consciência para dentro do inconsciente, a involução, que conforme Sri Aurobindo nos descortina em detalhe a vida divina, vai ser então o ponto de partida de todo o processo de evolução que está agora em curso. Então, a primeira aurora é ainda anterior ao primeiro despertar das potências criativas que vão então plasmar este universo. Então o primeiro verso de Savitri era a hora antes dos deuses despertarem. E no final, na última passagem, na última estrofe, o último verso, é a antecipação da aurora maior que está por vir. Ou seja, de um novo estágio deste processo de manifestação progressiva da consciência, em que a consciência, o espírito, digamos, de posse plena das suas potencialidades na matéria, irá então se manifestar com plenitude nas condições da matéria.
Então, este é o grande arco que o poema descreve. E me parece oportuno, já que ele nos fala de auroras, trazer, mais uma vez, uma apresentação que criamos com o tema aurora. Então, uma sequência de imagens de auroras, auroras polares inicialmente, depois as auroras mais próximas da nossa experiência do mundo. Então, esta apresentação sobre música de Sunil Bhattacharya. Esta associação da aurora como um simbolismo do despontar da consciência
já fora utilizada antes pelos videntes dos tempos védicos. Então, o uso da aurora como imagem nos Vedas para justamente expressar esse despontar da consciência do seio, da escuridão, do inconsciente, já foi utilizado. E Sri Aurobindo dá isso uma dimensão ainda mais plena, maior. Só ainda uma menção, talvez tenha faltado uma conexão entre o comentário inicial, a leitura do texto, e o que vai ser, ao longo destes nossos encontros, abordado um dos pontos centrais e que desafiam a compreensão humana, desafiam a razão humana, é justamente aquilo que no texto da mãe é colocado. Como, se aceitamos, admitimos que o fundamento da realidade é um ser que é todo consciência, que é existência, consciência, poder, deleite, felicidade, amor infinitos, como na criação que ele voluntariamente realiza, é possível a existência de mal e sofrimento. Como isto, por que aconteceu, como aconteceu, qual o lugar, o papel disso. Então, ao longo, Sri Aurobindo olha frontalmente para essa questão e, a meu ver, nos oferece assim, uma visão absolutamente satisfatória, que a razão não encontra como objetar. Mas em Savitri, ele enfrenta essa questão, na verdade é o fulcro, o ponto central de todo o poema. Mas nós vamos chegar a isso. Então agora eu queria convidar vocês a fazermos uma breve caminhada pelos livros, né? Pela nomeação dos livros que compõem Savitri. Então, o poema é composto de 12 livros. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que torna isso, acho que mais visualmente mais acessível. Então, nós temos, o poema é composto de 3 partes. Pode-se, de forma assim, bem grosseira, esquemática, dizer que a parte 1, primeiro ele aborda Savitri e depois Ashwapati, o pai de Savitri. A parte 2 é Savitri, é o yoga de Savitri. A parte 3 é o encontro, o embate de Savitri com o deus da morte. Então, o livro 1, da parte 1, ele chamou o livro dos começos. Aqui, na verdade, já existe uma questão de tradução, um desafio. O termo que ele utiliza é beginnings. Começos é uma tradução correta, mas me parece um tanto prosaica, mas a falta de um termo melhor fica os começos, poderia ser os primórdios. Mas, enfim, é onde justamente ele vai fazer a narrativa do começo de todo esse grande processo, chegando a focalizar, então, os personagens principais, Savitri e Ashwapati. O livro 2, o livro do viajante dos mundos. Aqui é o começo do yoga de Ashwapati. Lembrando só que na narrativa, Ashwapati é um rei que não tem herdeiros e que então começa um processo de austeridades espirituais no sentido de propiciar que ele tenha o dom de um herdeiro. E, no fim, diante do seu empenho, do seu esforço, é concedido a ele o herdeiro, que então será Savitri. Sri Aurobindo transforma isso no yoga de Ashwapati.
Então, neste grande mergulho na sua própria realidade, na realidade do universo, da manifestação, enfim, ele vai atravessar os diferentes planos de consciência, os diferentes mundos. O livro 3, o livro da Mãe Divina. Então, depois de todo um intensíssimo processo iógico, ele chega diante da própria Mãe Divina, aquela instância criadora do ser divino, que na tradição espiritual indiana é um ser feminino. Então ele chega diante da Mãe Divina e vai obter dela então a promessa, o dom do herdeiro que será Savitri. Aí começa a parte 2, que vai então focalizar Savitri, o seu nascimento. Então o livro 4 é o livro do nascimento e da busca. Então ele focaliza o nascimento, o crescimento e termina com a busca, ou seja, o momento em que, também seguindo, de certa forma, a tradição na corte, no reino, ela tem que, por sua vez, já que, por ser um ser absolutamente diferenciado, não surgem pretendentes à sua mão, então ela parte em busca de encontrar aquele que será seu companheiro. Chegamos então ao livro 5, o livro do amor, que relata justamente o encontro entre Savitri e o príncipe Satyavan. Quando relatamos a história, né, do Mahabharata, vimos que Satyavan era um príncipe, filho de um cego e que vivia exilado na floresta. Então viviam o rei, a rainha e o príncipe Satyavan numa ermida, e ele vivia como lenhador. E acontece este encontro e Savitri reconhece nele aquele que está destinado a ser seu companheiro. Lembramos que no poema, Sri Aurobindo, ao mesmo tempo, utiliza os personagens, utiliza a narrativa do Mahabharata, mas dá a eles uma conotação, uma dimensão simbólica. Então, lembramos que Savitri, primeiro, Ashwapati é o símbolo da realização espiritual por meio da austeridade. Ashwapati parece que significa o senhor do cavalo, ou seja, aquele que tem o domínio das partes instrumentais exteriores do ser, o domínio pleno, absoluto, e o que então dá a ele o acesso à dimensão interior espiritual. Savitri é um avatar da Mãe Divina, que nasce com a missão de resgatar a criação terrestre do seu jugo ao sofrimento e à morte, a ignorância, o sofrimento e a morte. Satyavan representa justamente a alma humana, que é em si um componente divino, mas que está como que pelo nascimento, nas condições de um corpo físico, está sujeito justamente a estas condições de sofrimento e morte. O livro 6 é o livro do destino. É um livro em que, primeiro, na narrativa, Savitri retorna dessa busca, tendo encontrado Satyavan,
e comunica aos pais que havia feito a sua escolha, mas estava presente neste momento um sábio, um vidente, Narada. E esse sábio, ele tem o poder da antevisão e ele vê que Satyavan está destinado a morrer em 1 ano. E ele comunica isso e os pais tentam dissuadir Savitri da escolha, mas em vão. Ela mantém o seu propósito. O canto 2, eu já estou antecipando um pouco a abordagem dos cantos, mas o canto 2 é uma meditação extensa sobre justamente essa questão do destino, do sofrimento, do mal. Consta que este livro 6 teria sido a última parte do livro de Savitri que Sri Aurobindo revisou. Ele fez sucessivas revisões. Nos últimos dias de vida estava ainda revisando o livro. Ao que consta, o livro 6 foi a última parte revisada por ele. O livro 7, o livro do Yoga, aqui é o Yoga de Savitri. Então, se no livro 1 nós tivemos e 2, o Yoga de Ashwapati, o livro 7 é o Yoga de Savitri. Porque, sendo um avatar, ela encarna num corpo humano, é uma pessoa humana, e como tal, inteiramente identificada com a sua identidade humana, com o seu destino, né, de estar casada com um homem que está destinado a morrer em 1 ano. Então ela mergulha inteiramente nesta identidade humana. E num dado momento, nós vamos ouvir esse momento hoje, vem a ela um chamado de dentro, do alto, para que ela reassuma a sua real identidade e, a partir daí, reassuma a sua missão, o seu propósito. Então, o livro 7 é o livro do Yoga de Savitri. O livro 8, o livro da morte. Então, o grande contendor do amor, personificado por Savitri, na criação universal, é a morte. É o destino inescapável de tudo aquilo que é criado. Este livro 8 se desdobra no livro 9, o livro da noite eterna. Este livro 9 é que contém o que talvez seja o momento ápice, né, da narrativa, que é o momento do encontro e do embate entre Savitri e Yama, o deus da morte. O livro 10, o livro do duplo crepúsculo. Então, podemos observar que aqui já não mais em alguns versos, né, ou em alguns cantos, ele faz esta alusão da passagem do amanhecer passando pelo crepúsculo da aurora. Aqui isso assume a dimensão de um livro inteiro do poema. Então nós vemos o livro da noite eterna, o livro do duplo crepúsculo, que vai culminar no livro do dia eterno. Este livro do dia eterno tem uma outra passagem suprema do poema, que nós vamos focalizar um pouco mais em detalhe na próxima reunião, mas é um poema em que o ser divino assegura a Savitri a possibilidade de escolher os dons que ela queira para ela mesma. E ela declina de todas as plenitudes que lhe são oferecidas para ela, mas pede isto para a criação terrestre. E, finalmente, o livro 12 é o epílogo, é o retorno à Terra.
de Savitri e Satyavan resgatado do reino da morte. Então, como disse, esses livros, por sua vez, se desdobram em cantos. São, no total, 49 cantos. Então, na próxima reunião, vamos abordar um pouco mais em detalhe aí, pelo menos uma passagem panorâmica pelos títulos dos cantos. Nós vamos passar a uma audição de seleções de música. Música que, como dissemos, foi composta por Sunil Bhattacharya, do Sri Aurobindo Ashram, como por uma encomenda específica feita pela mãe para acompanhar recitações que ela fez de seleções feitas do poema. Nós já fizemos isso na primeira reunião. Eu selecionei algumas passagens onde, a meu ver, houve um encontro absolutamente especial, feliz, entre a passagem do poema, a maneira como ele é recitado, falado, na verdade, vivido pela mãe, né? Porque ela não recita, mas ela vive, por assim dizer, revive a experiência que está contida em cada verso. E a música de Sunil, que nessas passagens, a meu ver, assim, foi de uma correspondência feliz e digna ao poema e à fala da mãe. Então, vai acontecer da seguinte forma. Nós temos, para cada passagem, uma apresentação. É uma tela colorida, não temos imagens, apenas uma tela colorida. No momento em que, na música, nós vamos ouvir a fala da mãe, a recitação feita por ela, nesse momento vai aparecer os versos traduzidos. Então, fica para vocês a escolha. Você pode, se quiser, contemplar essa tela colorida, enquanto ouve a introdução musical. Se quiser, fazer o acompanhamento da leitura pela tradução dos versos que a mãe fala, então vai aparecer, e depois que ela fala, esses versos vão desaparecer. Então fica a opção, a escolha, quem quiser, mesmo que não esteja contemplando a tela colorida, mas se quiser acompanhar a tradução dos versos, no momento em que ela começa a falar, os versos vão começar a ser projetados. Então, a primeira passagem é uma passagem do livro 1, o canto 4 do livro 1, o conhecimento secreto. É uma sequência são trechos, mas de uma passagem mais longa do poema, em que Sri Aurobindo descreve com uma empatia, uma compaixão únicas a condição da Terra, que aspira a reencontrar a sua realidade que ela como que esqueceu ou perdeu. Então a Terra aspira a reencontrar a sua verdade. A maneira como ele descreve isso é absolutamente única e tocante. Então é uma passagem dessa sequência. Eu leio antes para que vocês já tenham a informação prévia do sentido do que nós vamos ouvir, né? Estendendo seus braços para o vazio inconsciente, fervorosa ela, a terra, ora para formas invisíveis de deuses, rogando do mudo destino e do tempo em labuta aquilo de que ela mais necessita, aquilo que mais excede o seu alcance. Uma mente não visitada pelos lampejos da ilusão, uma vontade expressiva da divindade da alma, uma potência
não forçada a tropeçar pelo próprio passo. Uma alegria que não arraste o sofrimento como sua sombra. Outstretching arms to the unconscious voice. Passionate, she prays the invisible forms of God, soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs, what most exceeds her scope. A mind unvisited by illusions gleams, a will expressive of soul's deity. A strength not forced to stumble by its speed, a joy that drags not sorrow as its shape. A parte seguinte, vamos dar um salto e vamos para o livro 6,
Canto 1, a palavra do destino. Aqui é Ashwapati descrevendo Savitri para Narada. É uma passagem absolutamente única, praticamente intraduzível. A tradução dela aqui é um arremedo do que é o original, mas só para termos uma ideia do sentido. Mas Ashwapati respondeu ao sábio: assim como cresce a grande e dourada árvore abundante, florescendo à margem das ondas murmurantes do Alakananda, onde, com rapidez enamorada, as águas fluem, cesseando e balbuciando ao esplendor da manhã, agarrando-se com lírica risada aos joelhos das filhas do céu, gotejando mágica chuva, com o reluzir de pérolas desde os membros da cor da dourada lua e de cabelos de nuvens. Assim são suas manhãs, como folhas adornadas de joias, luz. Assim, ela lança sua felicidade sobre os homens. But Ashwapati answered to the seer, as grows the great and golden bounteous tree, flowering by Alakananda's murmuring way, where with enamored speed the waters run, lisping and babbling to the splendor of morn, and cling with lyric laughter round the knees of heaven's daughters, dripping magic rain, pearl bright from moon gold limbs and cloudy hair. So are her dawns, like jeweled gleams of light. So casts she her felicity on men.
Voltamos ao livro, aliás, um passo à frente, no livro 6, canto 2, uma passagem extensa do poema em que Sri Aurobindo fala da vivência do papel do avatar. Então, onde ele mostra como o avatar ele só pode realizar a sua missão em total compaixão, empatia, compartilhamento do sofrimento da criação, porque ele vivencia esse sofrimento. Então, é uma passagem em que nós vamos ouvir os seguintes versos. O Eterno sofre numa forma humana. Com seu sangue, ele assinou o testamento da salvação. Ele descerrou as portas de sua paz imorredoura. Como poderia ele curar as dores que nunca sentiu? Em seu próprio peito, ele carrega o mundo sofredor. The Eternal suffers in a human form. He has signed salvation's testament with his blood. He has opened the doors of his undying peace. How shall he cure the ills he never felt? He carries the suffering world in his own breast.
Passamos ao livro 7, o livro do Yoga de Savitri, né? Aqui é no canto 1. A passagem que vamos ouvir é do momento em que Savitri como que recebe um primeiro comando que vem do alto, no sentido de que desperte e assuma o seu ser verdadeiro, a sua e em consequência a sua missão. Acima de suas sobrancelhas, lá onde vontade e conhecimento se encontram, uma voz poderosa invadiu o espaço mortal. Assim que a voz o tocou, seu corpo tornou-se uma forte e rígida estátua dourada de transe imóvel. Uma pedra de Deus iluminada por uma alma de ametista. Seu coração ouviu suas próprias cadenciadas batidas. Porque vieste para esta muda terra, presa à morte, ó Espírito, ó energia imortal, se era para nutrir o pesar num coração desesperançado, ou com duros olhos sem lágrimas, esperar por tua sina, ergue-te, ó alma, e conquista o tempo e a morte. Ergue-te, ó alma, e conquista o tempo e a morte. Above her brows, where will and knowledge meet, a mighty voice invaded mortal space. As the voice touched her body became a star, and the rigid golden statue of motionless stars. A stone of gold lit by an amethyst soul. Her heart listened to its slow, measured beat. Why comest thou
to this dumb, death-bound earth, O Spirit, O immortal energy, if it was to nurse grief in a helpless heart, or with hard, tearless eyes, awake thy doom. Arise, O soul, and vanquish time and death.
segue-se a este comando um diálogo interior, que nós vamos poder ouvir quando chegarmos na sequência dos cantos, novamente a este canto, ao livro 7, canto 1. Mas ele tem um desdobramento que eu acho que é interessante ouvirmos agora. A voz respondeu: relembra para que vieste. Descobre tua alma, recupera teu si oculto. No vazio enorme de tua mente, verás no mundo o corpo do Eterno. Conhece-o em cada voz ouvida por tua alma. Então, reunirás minha força e conquistarás a morte. Savitri, então, ainda ao lado do esposo condenado, rígida ainda em sua dourada pose imóvel, uma estátua do fogo do sol interior, olhou para dentro de si e buscou por sua alma. The voice replied, remember why thou camest, find out thy soul, recover thy hid self. In the enormous emptiness of thy mind, thou shalt see the Eternal's body in the world. Know him in every voice heard by thy soul. Then shalt thou harbor my force and conquer death. Then Savitri, by her doomed husband sat, still rigid in her golden motionless pose, a statue of the fire of the inner sun. She looked into herself and sought for her soul.